dele, para matar a fé dela. Talvez você nem sabe, mas já tinha gente apostando que você não ia vir no culto hoje. Mas olha você aí, meu irmão, o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite, porque você não é conduzido por opinião de homens, mas você é guiado pelo Espírito Santo. E quando você pensou em desistir, o Espírito Santo falou: eu vou te dar força, eu vou te ajudar, eu vou pegar na sua mão, mas você não para. Todos tentaram parar, mas a obra de Deus não para. E a prova que a obra de Deus não para, irmãos, que viveu um momento em que é chamado da parte escura do cristianismo, momentos de trevas. Vai se levantar um homem. Esse homem vai dar origem a nós que somos chamados de protestantes. A perseguição continua. Outros homens avivalistas vão se levantando. E o diabo tentando matar todos, mas não consegue. De repente vai pegar um homem, vai pendurar esse homem. Quando esse homem está quase para morrer, ele vai dizer assim: ah, vocês estão matando eu, mas está vindo outro cisne aí que vocês não têm poder para matar. E todas as vezes, irmãos, que tentavam matar um cristão, era como se cada cristão que morresse, Deus levantasse 10 sobre a face da terra. Nero vai ter uma ideia assim: olha, para poder deixar o Coliseu lotado, nós vamos jogar os cristãos lá, nós vamos pegar os animais e vamos colocar os animais, para os animais acabar com a vida deles. Mas quem estava olhando aquela cena, as pessoas morrendo, mas não negavam o nome de Jesus. O leão destruía as pessoas, mas eles não negavam o nome de Jesus. Quem estava da arquibancada olhava e falava assim: mas que maturidade é essa? Mas que fé é essa? Que eles estão dando a vida deles, mas eles não negam esse Jesus. E as pessoas começaram a se converter. O cristianismo só foi crescendo. E agora nós começamos, irmãos, a observar o movimento pentecostal chegando pela face da terra. De repente, lá nos Estados Unidos, irmãos, na rua Azusa, o avivamento vai ser derramado naquele lugar. As pessoas começaram a falar em línguas, começaram a rodar, todo mundo olhava, se cantava com aquilo ali. Aí tinha dois homens, irmãos, loucos de Deus, dois homens cheios do Espírito Santo, Daniel Berg e Gurnavig. Eles vão ser cheios do Espírito Santo, eles vão vir para o Brasil, eles vão trazer o avivamento, eles vão pregar a palavra de Deus. A igreja vai continuar crescendo, porque o que o diabo não sabe é isso, irmão. Você pode calar uma pessoa que não tem compromisso com Deus, mas calar um adorador você não cala. Enquanto o diabo está pensando assim: se eu pegar e jogar ele numa cova, eu vou matar ele. Mas até quando joga um adorador na cova, os leões têm que fazer jejum. O diabo está olhando e está dizendo assim: não, eu vou pegar 3 daquela igreja ali e vou jogar dentro da fornalha. Todo mundo vai ver eles morrendo, eles vão parar com esse negócio aí de dar glória a Deus, misturado com aleluia. Mas o que o diabo não sabe é que quando você pega um adorador e joga ele dentro da fornalha, ele não se preocupa com o fogo que está ao redor, mas ele continua adorando, porque sabe que o fogo que queima dentro de nós é maior do que o fogo que está aqui fora. É Deus nos ensinando, irmãos: permaneça firme, porque o diabo não tem poder para te fazer retroceder. As promessas de Deus estão sobre a nossa vida, querendo o inferno ou não, querendo o homem ou não, o que Deus prometeu na sua vida vai se cumprir. João é lançado na ilha de Patmos. Alguém está olhando e está dizendo: acabou o ministério de João. João está excluído, abandonado. Mas de repente, o mesmo João que está abandonado, excluído, ele vai ter uma visão. E a visão que ele vai ter agora é o Senhor Jesus chamando ele para subir ao céu. Ele vai ter as revelações. Nós lemos parte delas, parte já se cumpriu, outras partes nós estamos vivendo. Capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse, capítulo 6 em diante só vai dar início depois que a igreja for arrebatada.
O arrebatamento da igreja dá origem ao capítulo 6 de Apocalipse. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos se firmar nesta palavra. João está tendo revelações e revelações tremendas, porque João sabe, irmãos, ele ouviu as palavras de Deus e guardou na tábua do seu coração. João sabe quem é que chamou ele para esta grande obra. É como se estivesse olhando para João, para a igreja de hoje, para a igreja de Esmirna, e Deus estivesse falando: as pessoas olham para você e estão dizendo que vocês são pobres, mas vocês podem até ser pobres de ouro, mas vocês são ricos da presença de Deus. O que importa, irmãos, ter muito ouro nessa terra, mas não ter a presença de Deus. Nessa noite Deus está dizendo: seja como Esmirna, ainda que você tenha pouca força, ainda que você não tenha recurso, mas permaneça guardando a palavra da verdade. Esta palavra está intrínseca no nosso coração. Esta palavra faz parte da nossa vida. Nós não podemos, não conseguimos viver sem essa palavra. Deus, irmãos, não procura pessoas que cantam. Deus procura pessoas que adoram. Porque pessoas que cantam tem um monte que canta, mas pessoas que adoram tem pouco. É por isso que lá em João capítulo 4 ele vai dizer assim: ó, Deus é Espírito, e Deus procura que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade, porque esses serão os verdadeiros adoradores. Porque os verdadeiros adoradores, irmãos, sabem entender o que Jesus quer dessa pessoa. Você ser adorador, irmão, não é somente você levantar a mão, aceitar Jesus, começar a se vestir como uma pessoa que veio ver Jesus, não. Você ser adorador, irmão, é você sofrer uma metanoia, mudança de mente, de caráter. Uma pessoa que mentia, não mente mais. Uma pessoa que roubava, não rouba mais. Uma pessoa que enganava, não engana mais. Porque sofreu uma metanoia, mudança de mente. Então ela entende que os olhos dela não foi feito para ver qualquer coisa. Os ouvidos dela não foi feito para ouvir qualquer coisa. As mãos dela não foi feito para tocar em qualquer coisa. Os pés dela não foi feito para andar em qualquer lugar. Mas os olhos dela só olham aquilo que vai trazer glória para Deus. Os ouvidos dela só ouvem aquilo que vai aumentar a sua fé. Da boca dela só sai palavra para levantar as pessoas, para aconselhar as pessoas. E a mão dela não está para apontar, mas a mão dela está para esticar e falar assim: você que está caído, levanta, Jesus é contigo. E os pés dela estão para caminhar, para poder levar a pregação do Evangelho. Uma pessoa que viveu esta metanoia, mudança de mente, é uma pessoa que nasceu de novo. É uma pessoa que sabe, irmãos, que quando ela canta, quando ela adora, quando ela louva, o céu se abre. Não há nada que impeça, irmãos, a adoração do verdadeiro adorador. Enquanto tem pessoas, irmãos, que às vezes tem que fazer tanta coisa, mas nada acontece. Parece que o culto é gelado, mas tem pessoas, irmãos, que com uma facilidade atrai a presença de Deus. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Eu aprendi que quando a igreja começa a adorar a Deus aqui na terra, isso daqui, irmãos, é para testificar a sua fé. Isso aqui é para quando você vir para o culto, você vir ligado no 220. Quando um adorador começa a adorar a Deus aqui na terra, lá no céu Deus fala para os anjos assim: olha, dá uma paradinha na adoração aí, fica quietinho aí, porque eu quero ouvir a adoração dos verdadeiros adoradores. Quando a adoração da igreja começa aqui na terra, Deus pede para os 24 anciões parar a adoração um pouquinho. E quando eles param a adoração, irmãos, eu imagino nesse momento Deus encostando no parapeito da eternidade, Deus olhando para a terra e dizendo assim: eu achei verdadeiros adoradores, estão lá no Vale da Bênção. O culto é de domingo, mas eles estão lá. Até choveu, alguém falou que ele não ia, mas olha ele lá, ele está lá para me adorar. Aí quando você começou a adorar aqui, os anjos que estavam diante da face de Deus, o serafim dizendo: santo, santo,
Santo, é o Senhor dos exércitos. Nesse momento Deus falou: espera um pouquinho aí, eu preciso ouvir a adoração da igreja. A igreja não saiu de casa para chegar sentar num banco e ficar como se nada tivesse acontecendo, mas eles foram lá para entregar, eles foram lá para derramar a sua alma. Então nós começamos, irmãos, a prestar um culto aqui embaixo. Deus olha, irmãos, para os 24 anciões e vai dizer para os 24 anciões: começa a fazer um back vocal aí. Deus vai olhar para os serafins e vai dizer para os serafins: começa aí agora, você começa a solar o que eles vão cantar lá, porque a adoração vai ser conduzida pela igreja. Aí alguém pode olhar e falar assim: mas pastor, está parecendo um pouco de heresia. Como assim a igreja vai cantar? Deus vai parar para ouvir? Você talvez não sabe, mas o que move, irmãos, o trono de Deus é a adoração também. Mas Ezequiel vai dizer que o Espírito Santo, ele está dentro da roda, e para onde o Espírito Santo vai, também guia o trono de Deus. Está escrito em Ezequiel. Mas agora o Espírito Santo não está mais dentro das rodas, o Espírito Santo está dentro da igreja. Aí a igreja começa a adorar, irmãos, o trono de Deus começa a se movimentar. É por isso que você está aqui nessa noite, porque o trono de Deus já está nesse lugar, irmãos. Glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui, irmãos. Uma revelação do céu profunda nessa palavra. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Jacó deitando a cabeça numa pedra, sonhando e vendo uma escada que vai tocar no céu, anjos que desciam e anjos que subiam. Só que todos nós sabemos que a escada, irmão, não tem como andar de dois. A escada anda uma pessoa sozinho. Porque no Antigo Testamento era assim: o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa, efetuava a obra e voltava para o trono de Deus. Então no Antigo Testamento, Jacó deita a cabeça na pedra e vê uma escada. Mas no Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento não é mais uma pessoa, mas no Novo Testamento é todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. É aqueles que estão na unidade do Espírito. É por isso que quando nós vemos Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que o som veio como um vento impetuoso, e línguas repartidas como de fogo pousou sobre eles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. É Deus dizendo assim: antigamente para acessar o céu eram algumas pessoas só, mas eu mudei isso daí. Agora para acessar o céu é aonde estiver um coração quebrantado, uma alma contrita, alguém que deposite a sua confiança em Deus, independente do que estão falando. Você vai adorando aqui e o céu vai se abrindo, se abrindo, se abrindo. É por isso que a glória de Deus ela desce. Não é porque o pastor é bom, não é porque a pastora é boa, mas é porque você está aqui nessa noite, e por causa de você o céu está aberto. O céu se abre, irmãos. O céu se abre. Jacó nos ensina. A pedra fala de altar, a escada fala de culto, relacionamento com Deus. E a igreja? A igreja não tem pedra, mas a igreja tem um ambiente todinho que é altar. O altar não é só onde está o púlpito, onde está as poltronas, não, irmãos. Esse lugar não é mais santo do que aí. Todo isso daqui faz parte de um altar. Até porque Paulo vai escrever aos Romanos e vai dizer assim: apresenta o teu corpo como sacrifício vivo, hein? E sacrifício em cima de altar. Ele não está falando só os pastores vão apresentar o corpo como sacrifício vivo, mas todos vão apresentar o corpo como sacrifício vivo. Agora nós temos ajuda, o céu agora se une com a terra, e eu começo a entender que todo esse ambiente aqui é altar. E agora eu entendo também que os 24 anciões, irmão, eles falam de uma proteção, de uma muralha que está em volta, guardando a vida
daqueles que estão clamando a Deus de dia e de noite. A nossa oração, ela sobe até o céu. E agora eu começo a entender, quando o ambiente está pronto, tudo está preparado, a igreja adora aqui na terra, é como se eu ouvisse uma voz do céu dizendo: começa a mandar combustível para movimentar o trono de Deus, começa a mandar combustível para movimentar o trono de Deus. Tem um altar, o altar de incenso. Este altar de incenso, irmão, todas as nossas orações é depositada nesse altar. Você não sabia, vai saber agora. Tem um anjo, irmão, que de hora em hora, esse anjo está perto de nós. Ele pega a nossa oração, ele leva lá para cima, ele entrega para um dos anciões, dos 24 anciões, que está responsável pela hora daquele momento. Ele entrega a oração, o ancião vai pegar aquela oração, vai colocar dentro, em cima do altar, e aí vai subir com um cheiro suave. Então a nossa oração Deus não escuta com os ouvidos, mas a nossa oração Deus escuta com o nariz. Se for agradável a nossa oração, Deus responde a nossa oração. É por isso que nós já estamos aqui nessa noite, queimando incenso na presença de Deus, para que Deus possa se agradar, irmãos, da nossa oração. O nosso culto tem que se agradar. Se o nosso culto não for agradável, irmãos, para com tudo. Pode parar com tudo. Até porque eu entendo uma coisa: todas as vezes que nós oramos, clamamos, buscamos a face do Senhor, nós estamos colocando combustível no trono. O trono, só para você entender, é como se fosse um motor. A nossa adoração é como se fosse um combustível. É por isso que a igreja não pode parar de adorar, a igreja não pode parar de cantar, a igreja não pode parar de orar. Só para você ter uma ideia, quando Jesus nasceu, um coral de anjos cantava, irmãos. Só que você percebe que quando os pastores estavam no campo, os anjos aparecem para eles dizendo: olha, segue aquela estrela. Só que quem chega primeiro do que os magos são os anjos. E anjo na Bíblia fala de pastor. Pastor também fala de sacerdote. E se fala de sacerdote, Pedro vai falar que todos nós somos nação eleita, povo adquirido, sacerdócio real. Então não está falando do pastor Everton Brito, mas está falando de todos os sacerdotes que estão aqui nessa noite, homens e mulheres. Então todas as vezes que nós adoramos, assim como os anjos cantaram e adoraram quando Jesus nasceu, quando Jesus estava na manjedoura, irmãos, imagina só, Jesus na manjedoura, os anjos cantando, o céu se alegrando. Imagina como que o céu fica quando a noiva do Cordeiro começa a cantar, quando a noiva do Cordeiro começa a adorar. Mas pastor, o Senhor iniciou a mensagem falando de tribulação, de perseguição, de angústia, de calúnia. O irmão Jesus, ele falou, ele era o grão de trigo. Se ele não caísse na terra e morresse, não produzia frutos. Deus está falando para todos nós aqui nessa noite. Você não bate no peito falando que é trigo, que Deus vai ter que tirar o joio do trigo. Então se prepare, porque as calúnias, as perseguições, as afrontas, tudo isso vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Até porque todas as vezes que alguém vir contra você e você não desistir, o nome de Jesus é glorificado. Aqui o caminho para o final dessa mensagem. Enquanto nós adoramos, nós produzimos combustível para o motor, que é o trono de Deus. Só que quem dirige o trono de Deus, irmãos, não somos nós. Lembra que eu falei em Ezequiel? O Espírito Santo estava dentro das rodas. O Espírito Santo é quem dá a direção. É por isso que às vezes você nem percebe, mas a partir de hoje você vai perceber. Sabe quando chega uma pessoa cheia de Deus num lugar, irmãos? A pessoa nem conhece, mas já sente que algo diferente está acontecendo. Também acontece com pessoas negativas. Tem pessoas que são tão terríveis que quando chega num lugar alguém fala assim: meu Deus, ficou tão pesado o ar.
Mas tem pessoas que quando chega as pessoas falam assim: nossa, o ar está diferente. Essa pessoa traz uma coisa boa. É porque o Espírito Santo que dá direção ao plano de Deus está dentro de você. Então aonde você anda, irmãos, o Espírito Santo vai junto. E se o Espírito Santo vai junto, o trono de Deus também vai junto com você. Então não aceite, irmãos, aleluia, alguém falar que você não tem nada para apresentar diante de Deus. Você é escolhido, carrega a presença de Deus. O Espírito Santo mora dentro de você. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. O sangue de Jesus está sobre a tua casa. Até aqui, hoje, esta noite, você só veio porque o Espírito Santo, que é aquele que dá direção, ele disse assim: não vai ficar em casa, não vai sair para outro lugar, você vai para minha casa me adorar. E agora vem a parte boa. Você pensa que o culto vai terminar desse jeito? Vai não. Você vai sair daqui, mas Deus já está trabalhando no mundo espiritual. Alguma coisa já está acontecendo na tua casa. Eu libero esta palavra em nome de Jesus. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando na tua casa. Se coloque sobre os seus pés. Se coloque sobre os seus pés, feche seus olhos, vamos orar. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração, assim, põe a mão no seu coração. Vamos orar neste momento. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, aqui estamos, meu Pai querido, nessa noite, diante da Tua presença. A Tua graça já foi manifestada em nosso meio. Nós sentimos a presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós entendemos a Tua palavra que, independente da perseguição, da angústia, Senhor, nós não estamos sozinhos. Nós estamos estabelecidos na Tua palavra. E a Tua palavra é rocha. A Tua palavra, Senhor, é fundamento. É por isso que os Salmos vai dizer que pode cair do nosso lado 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o que acontece ao nosso redor não interfere as promessas de Deus sobre a nossa vida. Deus, eu clamo agora em nome de Jesus, que esta presença maravilhosa que nós sentimos neste lugar, que não venha ficar preso em quatro paredes, mas que nós possamos levar para a nossa casa a presença do maravilhoso, a presença do conselheiro, do Deus forte, do Pai da eternidade. Deus, nesta noite, ó Pai, nós já estamos aqui, Senhor, e queremos sair carregados nas asas do Teu Espírito Santo. Senhor, toma as nossas vidas, Senhor, livra-nos, ó Pai, de todo perigo e de todo mal. Cada um, Senhor, que passar por estas portas, que possa levar, Senhor, a Tua presença. Espírito Santo de Deus e da verdade, toma, Senhor, a vida dos Teus filhos, ó Pai, e a cada dia renova, vai renovando, que cada dia mais nós possamos ficar parecidos com o Senhor, que cada dia mais nós possamos ficar parecidos com Cristo. Deus, eu peço agora em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, venha abrir, Senhor, o céu sobre esse lugar. Derrama, Senhor, os dons espirituais. Vai derramando os dons, Senhor, sobre a Tua igreja. Vai dando variedade de línguas. Vai dando o dom de discernimento de espírito. Vai dando o dom de ciência, Senhor. Deus vai abrir uma visão espiritual nesta noite.